porque os evangélicos, eles não aceitam esses 7 livros que foram inseridos na Bíblia que nós chamamos de Bíblia Católica. Porque nós, evangélicos, não aceitamos esses livros como livros canônicos, como livros santos e como livros inspirados por Deus. Podemos citar 5 motivos porque os evangélicos, os protestantes, não aceitam os 7 livros que foram inseridos na Bíblia Católica. E o primeiro motivo é porque eles foram escritos num período de silêncio profético. Entre o último livro do Antigo Testamento, chamado de Malaquias, que vem de Malak, mensageiro, até o primeiro livro, considerado como o primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus, houve um período de cerca de 400 anos sem inspiração, sem voz profética. Um período em que Deus não levantou pessoas ou líderes para escrever a sua vontade, para revelar a sua vontade através da escrita. E é por esse primeiro motivo que os evangélicos não aceitam os livros que foram inseridos na Bíblia Católica, os 7 livros e os acréscimos a Esté e Daniel. Segundo motivo, porque os judeus já rejeitavam esses livros como livros canônicos. Para os judeus, o cânon da Antiga Aliança ou do Antigo Testamento já estava fechado. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os livros considerados pelos judeus como livros soprados por Deus, como a própria palavra de Deus. O terceiro motivo por que os evangélicos não aceitam os livros apócrifos ou deuterocanônicos como inspirados é porque eles foram inseridos muito depois de os livros passarem pelos critérios, as normas e o exame e serem considerados santos por volta de 1500 depois de Cristo. E é por esse motivo também que, por eles serem inseridos tanto tempo depois e o cânon já está fechado, é que os evangélicos não aceitam esses livros como sendo livros inspirados. O quarto motivo é porque os autores dos livros apócrifos são autores anônimos, não são pessoas conhecidas. Por mais que alguns livros canônicos haja uma certa dificuldade de discernir, de descobrir quem foi de fato o autor destes livros, é aceito pela tradição e o conteúdo desses livros são conteúdos que têm uma harmonia com o total, apoiando a doutrina judaico-cristã, e livros como as cartas de Paulo têm uma facilidade maior de descobrir quem foi que escreveu, como por exemplo a Epístola aos Hebreus já temos uma certa dificuldade, o Evangelho de João já se tem uma facilidade para entender que foi de fato o apóstolo João, o Lucas e Atos também temos evidências dentro das Sagradas Escrituras que foi Lucas que escreveu. Já Mateus já temos uma certa dificuldade, mas é o evangelho brilhante em que confere e corresponde às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o quarto motivo por que os evangélicos não aceitam os livros apócrifos como canônicos é porque os autores são autores desconhecidos. E o quinto e último motivo por que os evangélicos não aceitam os livros apócrifos como canônicos é porque Jesus e os outros escritores das Sagradas Escrituras não citaram esses livros. Quando você abre o Evangelho de Mateus, você vai ver lá escrito para que se cumpra o que foi escrito pelo profeta que diz. E ali está citando textos do Antigo Testamento. Assim como a Epístola aos Hebreus cita muitos textos da Antiga Aliança, e assim como várias epístolas e em vários momentos os apóstolos citam outros livros e não é citado nenhum desses livros dos livros apócrifos. Então esses são os 5 motivos pelos quais nós, evangélicos, não consideramos esses livros como canônicos ou inspirados, mas reconhecendo o seu valor histórico, reconhecendo o seu valor intelectual, também lemos e também estudamos esses livros. Para nós finalizarmos esse vídeo, eu tenho algo para dizer sobre escritos que não são canônicos. Se até nos tempos contemporâneos a Paulo, Pedro, João, Tiago e os apóstolos,
Haviam tantos escritos, cerca de 113 livros apócrifos. E esses livros passaram por critérios exaustivos e demorados para serem considerados santos, canônicos ou não. Como é que na atualidade pessoas substituem o livro sagrado por inários, por livros de celebridades, deixando de lado a inspirada palavra de Deus, a santa, que é a nossa regra de fé e prática, onde o próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3:16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja feito perfeitamente habilitado para toda boa obra. É como se a Bíblia Sagrada fosse o sol e qualquer outra escritura girasse em torno da Bíblia Sagrada. Ou seja, eles dependem da interpretação ou da teologia bíblica, no princípio em que a Bíblia explica a Bíblia. Eu finalizo citando Apocalipse, capítulo 1 e versículo 3, que diz que bem-aventurado é aquele que ouve, que lê e que pratica as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo.